Capítulo 2. Pensando como um economista. Cada campo de estudos tem sua própria linguagem e sua própria maneira de pensar. Os matemáticos falam de axiomas, integrais e espaços vetoriais. Os psicólogos falam de ego, id e dissonância cognitiva. Os advogados falam de comarcas e delitos contratuais. A economia não é diferente. Oferta, demanda, elasticidade, vantagem comparativa, excedente do consumidor, peso morto. Esses termos são parte da linguagem dos economistas. Nos próximos capítulos do livro, você encontrará muitos termos novos e algumas palavras comuns que os economistas usam de maneira especializada. À primeira vista, essa nova linguagem pode parecer desnecessariamente enigmática. Mas como você verá, ela tem valor por proporcionar uma maneira nova e útil de pensar sobre o mundo em que vivemos. O principal objetivo deste livro é ajudar você a aprender a maneira de pensar do economista. E claro que assim como ninguém se torna um matemático, psicólogo ou advogado da noite para o dia, aprender a pensar como um economista leva algum tempo. Mas com uma combinação de teoria, estudos de caso e exemplos de economia nas notícias, este livro oferece uma excelente oportunidade para o desenvolvimento e para a prática dessa habilidade. Antes de entrarmos na substância e nos detalhes da teoria econômica, será bom ter uma visão geral de como os economistas encaram o mundo. Este capítulo, portanto, discute a metodologia utilizada no campo da economia. O que distingue a maneira como os economistas enfrentam um problema qualquer. O que significa pensar como um economista. O economista como cientista. Os economistas procuram abordar seu campo de estudo com a objetividade de cientistas. Estudam a economia da mesma forma como um físico estuda a matéria e um biólogo estuda a vida. Eles desenvolvem teorias, colhem dados e então analisam esses dados para confirmar ou refutar suas teorias. Para os iniciantes pode parecer estranho afirmar que a economia é uma ciência. Afinal de contas, os economistas não trabalham com tubos de ensaio nem telescópios. Mas a essência da ciência é o método científico, o desenvolvimento e o teste imparcial de teorias sobre como funciona o mundo. Esse método de investigação aplica-se tanto ao estudo da economia de um país quanto ao estudo da gravidade da Terra ou da evolução das espécies. Como disse Albert Einstein, a ciência nada mais é do que o refinamento do pensamento cotidiano. Embora o comentário de Einstein seja verdadeiro tanto para as ciências sociais como a economia quanto para as ciências naturais como a física, a maioria das pessoas não está habituada a enxergar a sociedade com os olhos de um cientista. Assim sendo, vamos discutir algumas das maneiras pelas quais os economistas aplicam a lógica da ciência para examinar como uma economia funciona. Um método científico, observação, teoria e mais observação. Segundo a lenda, Isaac Newton, o famoso cientista e matemático do século XVII, ficou intrigado um dia ao ver uma maçã cair da árvore. A observação disso o levou a desenvolver uma teoria da gravidade que se aplica não só a uma maçã que cai no chão como também a quaisquer dos objetos no universo. Testes posteriores da teoria de Newton demonstraram que ela funciona muito bem em diversas circunstâncias, embora, como mais tarde observaria Einstein, não em todas. Por ter sido muito bem sucedida para explicar observações, a teoria de Newton é até hoje ensinada em cursos de física em todo o mundo. Essa interação entre teoria e observação também ocorre no campo da economia. Um economista poderia viver em um país que passa por rápidos aumentos de preços e ser levado por essa observação a desenvolver uma teoria da inflação. A teoria poderia afirmar que a inflação elevada surge quando o governo emite muita moeda, como você deve se lembrar. Esse é um dos 10 princípios de economia discutidos no capítulo 1. Para testar essa teoria, o economista poderia colher e analisar dados sobre preços e moedas em diferentes países.
Se o aumento na quantidade de moeda não estivesse relacionado com a taxa de crescimento dos preços, o economista começaria a duvidar da validade de sua teoria da inflação. Se o aumento na quantidade de moeda e a inflação estivessem fortemente correlacionados nos dados internacionais, como de fato ocorre, o economista passaria a confiar mais em sua teoria. Embora os economistas usem a teoria e a observação da mesma maneira que os outros cientistas, eles enfrentam um obstáculo que torna sua tarefa especialmente difícil. Experimentos em economia frequentemente são difíceis. Os físicos que estudam a gravidade podem deixar cair quantos objetos quiserem em seus laboratórios para gerar dados para testar suas teorias. Em comparação, os economistas que estudam a inflação não podem manipular a política monetária de um país simplesmente para gerar dados úteis. Os economistas, assim como os astrônomos e biólogos que estudam a evolução, em geral têm de se satisfazer com quaisquer dados que o mundo possa dar a eles. Para encontrar um substituto para os experimentos em laboratório, os economistas prestam muita atenção aos experimentos naturais que a história oferece. Por exemplo, quando uma guerra no Oriente Médio interrompe o fluxo de petróleo, os preços dessa mercadoria explodem em todo o mundo. Para os consumidores de petróleo e derivados, isso diminui o padrão de vida. Para os formuladores de políticas econômicas, representa uma escolha difícil quanto à melhor forma de reagir. Mas para os cientistas econômicos, oferece uma oportunidade para estudar os impactos de um recurso natural essencial sobre as economias do mundo, e essa oportunidade persiste por muito tempo depois de terminado o aumento dos preços do petróleo. No decorrer do livro, portanto, trataremos de muitos episódios históricos, os quais são importantes para o estudo porque permitem ver como a economia funcionou no passado e, o que é mais importante, ilustrar e avaliar as teorias econômicas do presente. O papel das hipóteses. Se você perguntar a uma física quanto tempo levaria para uma bolinha de gude cair do alto de um edifício de 10 andares, ela responderá à questão supondo que a bolinha cai no vácuo. Naturalmente, essa suposição é falsa. Na verdade, o edifício está cercado de ar cujo atrito sobre a bolinha em queda reduz sua velocidade. Mas a física esclarecerá corretamente que o atrito sobre a bolinha é tão pequeno que seu efeito é insignificante. Admitir que a bolinha cai no vácuo simplifica em muito o problema sem afetar substancialmente a resposta. Os economistas adotam hipóteses pelo mesmo motivo, elas são capazes de simplificar o mundo complexo em que vivemos e torná-lo mais fácil de entender. Para estudarmos os efeitos do comércio internacional, por exemplo, podemos supor que o mundo consiste em apenas 2 países e que cada um deles produz apenas 2 bens. É claro que o mundo real consiste em inúmeros países, cada um dos quais produzindo milhares de diferentes tipos de bens. Mas, adotando a hipótese de 2 países e 2 bens, podemos concentrar mais nosso pensamento. Uma vez que tenhamos entendido o comércio internacional num mundo imaginário com 2 países e 2 bens, estaremos em melhores condições de entender o comércio internacional no mundo mais complexo em que vivemos. A arte do pensamento científico, seja em física, biologia ou economia, está em decidir quais hipóteses adotar. Suponhamos, por exemplo, que deixamos cair do alto do edifício uma bola de praia em vez de uma bolinha de gude. A nossa física consideraria que a hipótese de ausência de atrito não é mais tão adequada. O atrito exerce muito mais força sobre a bola de praia do que sobre a bolinha de gude porque a bola de praia é muito maior. A hipótese de que a gravidade opera no vácuo é razoável para estudar a queda de uma bolinha de gude, mas não de uma bola de praia. Da mesma forma, os economistas usam diferentes hipóteses para responder a diferentes questões. Suponhamos que queiramos estudar o que acontece com a economia quando o governo muda a quantidade de dólares em circulação. Uma parte importante dessa análise, como veremos, é a maneira como os preços reagem.
Muitos dos preços da economia só mudam raramente. O preço das revistas, por exemplo, leva vários anos para mudar. O conhecimento desse fato pode nos levar a formular diferentes hipóteses ao estudar os efeitos da mudança da política em diferentes horizontes de tempo. Para estudarmos os efeitos de curto prazo da política, podemos supor que os preços mudam pouco. Podemos até formular uma hipótese extrema e artificial de que todos os preços são completamente fixos. Para estudar os efeitos de longo prazo da política, entretanto, podemos supor que todos os preços sejam completamente flexíveis. Assim como um físico usa diferentes hipóteses para estudar a queda de bolinhas de gude e de bolas de praia, os economistas usam diferentes hipóteses para estudar os efeitos de curto prazo e de longo prazo decorrentes de uma mudança na quantidade de moeda. Modelos econômicos. Os professores de biologia do ensino médio ensinam anatomia básica com réplicas plásticas do corpo humano. Esses modelos apresentam todos os principais órgãos do coração, o fígado, os rins e assim por diante e permitem que os professores mostrem para seus alunos, de uma maneira simples, como as principais partes do corpo encaixam-se umas nas outras. Mas é óbvio que esses modelos de plástico não são corpos humanos de verdade e ninguém os confundiria com uma pessoa. Os modelos são estilizados e omitem muitos detalhes. Mas, apesar dessa falta de realismo e, na verdade, por causa dessa falta de realismo, estudar os modelos é útil para aprender como funciona o corpo humano. Os economistas também usam modelos para aprender sobre o mundo, mas em vez de serem feitos de plástico, os modelos dos economistas são geralmente compostos de diagramas e equações. Como o modelo de plástico dos professores de biologia, os modelos econômicos omitem muitos detalhes para permitir que vejamos o que realmente importa. Assim como o modelo do professor de biologia não mostra todos os músculos e vasos capilares do corpo, os modelos dos economistas não incluem todas as características da economia. Ao usarmos modelos para examinar diversas questões econômicas ao longo do livro, você verá que todos eles são construídos com hipóteses. Da mesma maneira que um físico inicia a análise de uma bolinha de gude em queda supondo que não haja atrito, os economistas adotam hipóteses para muitos dos detalhes da economia que são irrelevantes para o estudo da questão analisada. Todos os modelos em física, biologia ou economia simplificam a realidade para que possamos compreendê-la melhor. Nosso primeiro modelo, o diagrama do fluxo circular. A economia consiste em milhões de pessoas envolvidas em muitas atividades: comprar, vender, trabalhar, contratar, fabricar, etc. Para entendermos como a economia funciona, precisamos encontrar alguma maneira de simplificar nosso pensamento sobre todas essas atividades. Em outras palavras, precisamos de um modelo que explique, em termos gerais, como a economia está organizada e como seus participantes interagem uns com os outros. A figura 1 apresenta um modelo visual da economia chamado diagrama do fluxo circular. Nesse modelo, a economia é simplificada para incluir apenas dois tipos de tomadores de decisões: famílias e empresas. As empresas produzem bens e serviços usando insumos como trabalho, terra e capital, prédios e máquinas, os quais são chamados fatores de produção. As famílias são proprietárias dos fatores de produção e consomem todos os bens e serviços que as empresas produzem. Em síntese, diagrama do fluxo circular é um modelo visual da economia que mostra como os dólares circulam pelos mercados entre as famílias e as empresas. As empresas produzem os bens e serviços. As famílias são proprietárias dos fatores de produção, ou seja, de trabalho, terra e capital. Figura 1. Fluxo circular. Este diagrama é uma representação esquemática da organização da economia. As decisões são tomadas por famílias e empresas. Capítulo 2. Pensando como um economista. Cada campo de estudos tem sua própria linguagem e sua própria maneira de pensar. Os matemáticos falam de axiomas, integrais e espaços vetoriais. Os psicólogos falam de ego, id e dissonância cognitiva.
Os advogados falam de comarcas e delitos contratuais. A economia não é diferente. Oferta, demanda, elasticidade, vantagem comparativa, excedente do consumidor, peso morto. Esses termos são parte da linguagem dos economistas. Nos próximos capítulos do livro, você encontrará muitos termos novos e algumas palavras comuns que os economistas usam de maneira especializada. À primeira vista, essa nova linguagem pode parecer desnecessariamente enigmática. Mas como você verá, ela tem valor por proporcionar uma maneira nova e útil de pensar sobre o mundo em que vivemos. O principal objetivo deste livro é ajudar você a aprender a maneira de pensar do economista. E claro que assim como ninguém se torna um matemático, psicólogo ou advogado da noite para o dia, aprender a pensar como um economista leva algum tempo. Mas com uma combinação de teoria, estudos de caso e exemplos de economia nas notícias, este livro oferece uma excelente oportunidade para o desenvolvimento e para a prática dessa habilidade. Antes de entrarmos na substância e nos detalhes da teoria econômica, será bom ter uma visão geral de como os economistas encaram o mundo. Este capítulo, portanto, discute a metodologia utilizada no campo da economia. O que distingue a maneira como os economistas enfrentam um problema qualquer. O que significa pensar como um economista. O economista como cientista. Os economistas procuram abordar seu campo de estudo com a objetividade de cientistas. Estudam a economia da mesma forma como um físico estuda a matéria e um biólogo estuda a vida. Eles desenvolvem teorias, colhem dados e então analisam esses dados para confirmar ou refutar suas teorias. Para os iniciantes pode parecer estranho afirmar que a economia é uma ciência. Afinal de contas, os economistas não trabalham com tubos de ensaio nem telescópios. Mas a essência da ciência é o método científico, o desenvolvimento e o teste imparcial de teorias sobre como funciona o mundo. Esse método de investigação aplica-se tanto ao estudo da economia de um país quanto ao estudo da gravidade da Terra ou da evolução das espécies. Como disse Albert Einstein, a ciência nada mais é do que o refinamento do pensamento cotidiano. Embora o comentário de Einstein seja verdadeiro tanto para as ciências sociais como a economia quanto para as ciências naturais como a física, a maioria das pessoas não está habituada a enxergar a sociedade com os olhos de um cientista. Assim sendo, vamos discutir algumas das maneiras pelas quais os economistas aplicam a lógica da ciência para examinar como uma economia funciona. Um método científico, observação, teoria e mais observação. Segundo a lenda, Isaac Newton, o famoso cientista e matemático do século XVII, ficou intrigado um dia ao ver uma maçã cair da árvore. A observação disso o levou a desenvolver uma teoria da gravidade que se aplica não só a uma maçã que cai no chão como também a quaisquer dos objetos no universo. Testes posteriores da teoria de Newton demonstraram que ela funciona muito bem em diversas circunstâncias, embora, como mais tarde observaria Einstein, não em todas. Por ter sido muito bem sucedida para explicar observações, a teoria de Newton é até hoje ensinada em cursos de física em todo o mundo. Essa interação entre teoria e observação também ocorre no campo da economia. Um economista poderia viver em um país que passa por rápidos aumentos de preços e ser levado por essa observação a desenvolver uma teoria da inflação. A teoria poderia afirmar que a inflação elevada surge quando o governo emite muita moeda. Como você deve se lembrar, esse é um dos 10 princípios de economia discutidos no capítulo 1. Para testar essa teoria, o economista poderia colher e analisar dados sobre preços e moedas em diferentes países. Se o aumento na quantidade de moeda não estivesse relacionado com a taxa de crescimento dos preços, o economista começaria a duvidar da validade de sua teoria da inflação. Se o aumento na quantidade de moeda e a inflação estivessem fortemente correlacionados nos dados internacionais, como de fato ocorre, o economista passaria a confiar mais em sua teoria.
Embora os economistas usem a teoria e a observação da mesma maneira que os outros cientistas, eles enfrentam um obstáculo que torna sua tarefa especialmente difícil. Experimentos em economia frequentemente são difíceis. Os físicos que estudam a gravidade podem deixar cair quantos objetos quiserem em seus laboratórios para gerar dados para testar suas teorias. Em comparação, os economistas que estudam a inflação não podem manipular a política monetária de um país simplesmente para gerar dados úteis. Os economistas, assim como os astrônomos e biólogos que estudam a evolução, em geral têm de se satisfazer com quaisquer dados que o mundo possa dar a eles. Para encontrar um substituto para os experimentos em laboratório, os economistas prestam muita atenção aos experimentos naturais que a história oferece. Por exemplo, quando uma guerra no Oriente Médio interrompe o fluxo de petróleo, os preços dessa mercadoria explodem em todo o mundo. Para os consumidores de petróleo e derivados, isso diminui o padrão de vida. Para os formuladores de políticas econômicas, representa uma escolha difícil quanto à melhor forma de reagir. Mas para os cientistas econômicos, oferece uma oportunidade para estudar os impactos de um recurso natural essencial sobre as economias do mundo, e essa oportunidade persiste por muito tempo depois de terminado o aumento dos preços do petróleo. No decorrer do livro, portanto, trataremos de muitos episódios históricos, os quais são importantes para o estudo porque permitem ver como a economia funcionou no passado e, o que é mais importante, ilustrar e avaliar as teorias econômicas do presente. O papel das hipóteses. Se você perguntar a uma física quanto tempo levaria para uma bolinha de gude cair do alto de um edifício de 10 andares, ela responderá à questão supondo que a bolinha cai no vácuo. Naturalmente, essa suposição é falsa. Na verdade, o edifício está cercado de ar cujo atrito sobre a bolinha em queda reduz sua velocidade. Mas a física esclarecerá corretamente que o atrito sobre a bolinha é tão pequeno que seu efeito é insignificante. Admitir que a bolinha cai no vácuo simplifica em muito o problema sem afetar substancialmente a resposta. Os economistas adotam hipóteses pelo mesmo motivo, elas são capazes de simplificar o mundo complexo em que vivemos e torná-lo mais fácil de entender. Para estudarmos os efeitos do comércio internacional, por exemplo, podemos supor que o mundo consiste em apenas 2 países e que cada um deles produz apenas 2 bens. É claro que o mundo real consiste em inúmeros países, cada um dos quais produzindo milhares de diferentes tipos de bens. Mas, adotando a hipótese de 2 países e 2 bens, podemos concentrar mais nosso pensamento. Uma vez que tenhamos entendido o comércio internacional num mundo imaginário com 2 países e 2 bens, estaremos em melhores condições de entender o comércio internacional no mundo mais complexo em que vivemos. A arte do pensamento científico, seja em física, biologia ou economia, está em decidir quais hipóteses adotar. Suponhamos, por exemplo, que deixamos cair do alto do edifício uma bola de praia em vez de uma bolinha de gude. A nossa física consideraria que a hipótese de ausência de atrito não é mais tão adequada. O atrito exerce muito mais força sobre a bola de praia do que sobre a bolinha de gude porque a bola de praia é muito maior. A hipótese de que a gravidade opera no vácuo é razoável para estudar a queda de uma bolinha de gude, mas não de uma bola de praia. Da mesma forma, os economistas usam diferentes hipóteses para responder a diferentes questões. Suponhamos que queiramos estudar o que acontece com a economia quando o governo muda a quantidade de dólares em circulação. Uma parte importante dessa análise, como veremos, é a maneira como os preços reagem. Muitos dos preços da economia só mudam raramente. O preço das revistas, por exemplo, leva vários anos para mudar. O conhecimento desse fato pode nos levar a formular diferentes hipóteses ao estudar os efeitos da mudança da política em diferentes horizontes de tempo. Para estudarmos os efeitos de curto prazo da política, podemos supor que os preços mudam pouco.
Podemos até formular uma hipótese extrema e artificial de que todos os preços são completamente fixos. Para estudar os efeitos de longo prazo da política, entretanto, podemos supor que todos os preços sejam completamente flexíveis. Assim como um físico usa diferentes hipóteses para estudar a queda de bolinhas de gude e de bolas de praia, os economistas usam diferentes hipóteses para estudar os efeitos de curto prazo e de longo prazo decorrentes de uma mudança na quantidade de moeda. Modelos econômicos. Os professores de biologia do ensino médio ensinam anatomia básica com réplicas plásticas do corpo humano. Esses modelos apresentam todos os principais órgãos do coração, o fígado, os rins e assim por diante e permitem que os professores mostrem para seus alunos de uma maneira simples como as principais partes do corpo encaixam-se umas nas outras. Mas é óbvio que esses modelos de plástico não são corpos humanos de verdade e ninguém os confundiria com uma pessoa. Os modelos são estilizados e omitem muitos detalhes. Mas, apesar dessa falta de realismo e, na verdade, por causa dessa falta de realismo, estudar os modelos é útil para aprender como funciona o corpo humano. Os economistas também usam modelos para aprender sobre o mundo, mas em vez de serem feitos de plástico, os modelos dos economistas são geralmente compostos de diagramas e equações. Como o modelo de plástico dos professores de biologia, os modelos econômicos omitem muitos detalhes para permitir que vejamos o que realmente importa. Assim como o modelo do professor de biologia não mostra todos os músculos e vasos capilares do corpo, os modelos dos economistas não incluem todas as características da economia. Ao usarmos modelos para examinar diversas questões econômicas ao longo do livro, você verá que todos eles são construídos com hipóteses. Da mesma maneira que um físico inicia a análise de uma bolinha de gude em queda supondo que não haja atrito, os economistas adotam hipóteses para muitos dos detalhes da economia que são irrelevantes para o estudo da questão analisada. Todos os modelos em física, biologia ou economia simplificam a realidade para que possamos compreendê-la melhor. Nosso primeiro modelo, o diagrama do fluxo circular. A economia consiste em milhões de pessoas envolvidas em muitas atividades: comprar, vender, trabalhar, contratar, fabricar, etc. Para entendermos como a economia funciona, precisamos encontrar alguma maneira de simplificar nosso pensamento sobre todas essas atividades. Em outras palavras, precisamos de um modelo que explique, em termos gerais, como a economia está organizada e como seus participantes interagem uns com os outros. A figura 1 apresenta um modelo visual da economia chamado diagrama do fluxo circular. Nesse modelo, a economia é simplificada para incluir apenas dois tipos de tomadores de decisões: famílias e empresas. As empresas produzem bens e serviços usando insumos como trabalho, terra e capital, prédios e máquinas, os quais são chamados fatores de produção. As famílias são proprietárias dos fatores de produção e consomem todos os bens e serviços que as empresas produzem. Em síntese, o diagrama do fluxo circular é um modelo visual da economia que mostra como os dólares circulam pelos mercados entre as famílias e as empresas. As empresas produzem os bens e serviços. As famílias são proprietárias dos fatores de produção, ou seja, de trabalho, terra e capital. Figura 1. Fluxo circular. Este diagrama é uma representação esquemática da organização da economia. As decisões são tomadas por famílias e empresas. As famílias e as empresas interagem nos mercados de bens e serviços, em que as famílias são compradoras e as empresas, vendedoras. E também interagem nos mercados de fatores de produção, em que as empresas são compradoras e as famílias, vendedoras. O conjunto externo de setas representa o fluxo de dinheiro, dólares, e o conjunto interno representa o fluxo correspondente de insumos e produtos. As famílias e as empresas interagem em dois tipos de mercado. Nos mercados de bens e serviços, as famílias são compradoras e as empresas, vendedoras. Mais especificamente, as famílias compram os bens e serviços que as empresas produzem.
Nos mercados de fatores de produção, as famílias são vendedoras e as empresas compradoras. Nesses mercados, as famílias fornecem os insumos que as empresas usam para produzir bens e serviços. O diagrama do fluxo circular oferece uma maneira simples de organizar todas as transações econômicas que ocorrem entre as famílias e as empresas na economia. O conjunto interno de flechas do diagrama de fluxo circular representa o fluxo de insumos e produtos. As famílias vendem o uso de seu trabalho, terra e capital para as empresas nos mercados de fatores de produção. As empresas então utilizam esses fatores para produzir bens e serviços que são vendidos às famílias nos mercados de bens e serviços. Assim, os fatores de produção fluem das famílias para as empresas, e os bens e serviços fluem das empresas para as famílias. O conjunto externo de flechas do diagrama representa o fluxo de dólares. As famílias gastam dinheiro para comprar bens e serviços das empresas. As empresas usam parte da receita dessas vendas para pagar pelos fatores de produção, como o salário de seus trabalhadores. O que sobra é o lucro dos proprietários da empresa, que são também membros das famílias. Assim, a despesa com bens e serviços flui das famílias para as empresas, e a renda, na forma de salários, aluguéis e lucro, flui das empresas para as famílias. Vamos dar uma volta pelo fluxo circular, acompanhando o caminho que faz uma nota ao passar de pessoa para pessoa na economia. Vamos imaginar que a nota comece numa família, dentro da sua carteira, digamos. Se você quer comprar uma xícara de café, leva sua nota a um dos mercados de bens e serviços da economia, por exemplo, o Franz Café mais próximo. Ali, você a gasta em sua bebida predileta. Ao entrar na caixa registradora da loja, a nota vira receita da empresa. Entretanto, o dinheiro não fica muito tempo no Franz Café porque a empresa o usa para comprar insumos nos mercados de fatores de produção. Por exemplo, o Franz Café pode usar a nota para pagar o aluguel ao locador em troca do espaço que utiliza ou para pagar o salário de seus trabalhadores. Seja como for, o dinheiro entra para a renda de alguma família e volta à carteira de alguém. Nesse ponto, a história do fluxo circular da economia recomeça. O diagrama do fluxo circular da figura 1 é um modelo simples da economia. Ele desconsidera detalhes que são importantes em alguns casos. Um modelo de fluxo circular mais complexo e realista incluiria, por exemplo, os papéis representados pelo governo e pelo comércio internacional. Mas esses detalhes não são cruciais para um entendimento básico de como a economia está organizada. Por causa de sua simplicidade, é útil ter em mente o diagrama do fluxo circular ao pensar sobre como os componentes da economia se encaixam. Nosso segundo modelo. A fronteira de possibilidades de produção. Diferentemente do que se dá com o diagrama do fluxo circular, a maioria dos modelos econômicos se constrói com as ferramentas da matemática. Trataremos agora do mais simples deles, chamado fronteira das possibilidades de produção, e veremos como ele ilustra algumas ideias econômicas básicas. Embora as economias reais produzam milhares de bens e serviços, vamos imaginar uma economia que produza apenas 2 bens, carros e computadores. Juntas, a indústria de carros e a de computadores usam todos os fatores de produção da economia. A fronteira de possibilidades de produção é um gráfico que mostra as diversas combinações de produção, neste caso, entre carros e computadores que a economia pode produzir dados os fatores de produção e a tecnologia produtiva disponíveis que as empresas podem usar para transformar esses fatores em produto. A figura 2 é um exemplo de fronteira de possibilidades de produção. Nessa economia, se todos os recursos fossem usados na produção de carros, a economia produziria 1000 carros e nenhum computador. Se todos os recursos fossem usados pela indústria de computadores, a economia produziria 3000 computadores e nenhum carro. Os 2 pontos finais da fronteira de possibilidades de produção representam essas possibilidades extremas.
Se a economia dividisse seus recursos entre as duas indústrias, poderia produzir 700 carros e 2.000 computadores, o que é representado na figura pelo ponto A. Por outro lado, o resultado do ponto D é impossível porque os recursos são escassos, a economia não tem fatores de produção suficientes para sustentar esse nível de produção. Em outras palavras, a economia pode produzir em qualquer ponto na fronteira de possibilidades de produção ou dentro dela, mas não fora dela. Um resultado é chamado de eficiente se a economia está obtendo tudo o que pode dos recursos escassos que tem à disposição. Pontos na fronteira de possibilidades de produção, e não dentro dela, representam níveis eficientes de produção. Quando a economia produz num ponto na fronteira, como o ponto A, por exemplo, não há como produzir uma quantidade maior de um bem sem reduzir a produção do outro. O ponto B representa um resultado ineficiente. Por algum motivo, talvez um alto nível de desemprego, a economia está produzindo menos do que poderia a partir dos recursos disponíveis, ela está produzindo apenas 300 carros e 1.000 computadores. Se fosse eliminada a fonte de ineficiência, a economia poderia passar do ponto B para o ponto A, aumentando a produção tanto de carros para 700 quanto de computadores para 2.000. Fronteira de possibilidades de produção é um gráfico que mostra as combinações de produto que a economia tem possibilidade de produzir dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Figura 2. A fronteira de possibilidades de produção. A fronteira de possibilidades de produção mostra as combinações de produto, neste caso de carros e computadores, que a economia tem possibilidade de produzir. A economia pode produzir qualquer combinação que se encontre na fronteira ou dentro dela. Pontos além da fronteira não são viáveis dados os recursos da economia. Um dos 10 princípios de economia que discutimos no capítulo 1 é o de que as pessoas enfrentam trade-offs. A fronteira de possibilidades de produção mostra um trade-off que a sociedade enfrenta. Uma vez que tenhamos atingido os pontos de eficiência na fronteira, a única maneira de obter mais de um bem é obtendo menos do outro. Quando a economia se move do ponto A para o ponto C, por exemplo, a sociedade produz mais computadores, mas à custa de uma produção menor de carros. Outro dos 10 princípios de economia é o de que o custo de uma coisa é aquilo de que desistimos para obtê-la. A isso chamamos custo de oportunidade. A fronteira de possibilidades de produção mostra que o custo de oportunidade de um bem é medido em termos do outro. Quando a sociedade realocar alguns fatores de produção da indústria de carros para a indústria de computadores, movendo a economia do ponto A para o ponto C, abre mão de 100 carros para obter 200 computadores a mais. Em outras palavras, quando a economia está no ponto A, o custo de oportunidade de 200 computadores é 100 carros. Observe que a fronteira de possibilidades de produção da figura 2 curva-se para fora. Isso significa que o custo de oportunidade dos carros em termos de computadores depende de quanto de cada bem a economia está produzindo. Quando a economia usa a maioria de seus recursos para produzir carros, a fronteira de possibilidades de produção é bastante íngreme. Como até mesmo os trabalhadores e máquinas mais bem adaptados à produção de computadores estão sendo usados para produzir carros, a economia obtém um aumento substancial no número de computadores para cada carro que deixa de produzir. Por outro lado, quando a economia está usando a maior parte dos seus recursos para produzir computadores, a fronteira de possibilidades de produção é quase horizontal. Neste caso, os recursos mais adequados para a produção de computadores já se encontram na indústria de computadores, e cada carro de que a economia desiste resulta apenas num aumento pequeno no número de computadores. A fronteira de possibilidades de produção mostra o trade-off entre a produção de diferentes bens num dado momento, mas o trade-off pode mudar ao longo do tempo.
Por exemplo, se um avanço tecnológico na indústria de computadores aumentar o número de computadores que um trabalhador é capaz de produzir em uma semana, a economia poderá fabricar mais computadores para um dado número de carros. Como resultado, a fronteira de possibilidades de produção se desloca para fora, como na figura 3. Por causa desse crescimento econômico, a sociedade pode deslocar sua produção do ponto A para o ponto E, desfrutando de mais computadores e mais carros. Figura 3. Um deslocamento da fronteira de possibilidades de produção. Um avanço econômico na indústria de computadores desloca a fronteira de possibilidades de produção para fora, aumentando o número de carros e computadores que a sociedade pode produzir. A fronteira de possibilidades de produção simplifica uma economia complexa para destacar e esclarecer algumas ideias básicas. Nós a utilizamos para ilustrar alguns dos conceitos mencionados brevemente no capítulo 1, escassez, eficiência, trade-offs, custo de oportunidade e crescimento econômico. À medida que avançarmos no nosso estudo de economia, essas ideias surgirão novamente sob diversas formas. A fronteira de possibilidades de produção nos oferece uma maneira simples de pensar nelas. Microeconomia e macroeconomia. Muitos assuntos são estudados em diferentes níveis. Consideremos a biologia, por exemplo. Os biólogos moleculares estudam os compostos químicos que compõem os seres vivos. Os biólogos celulares estudam as células, que são feitas de muitos compostos químicos e são, ao mesmo tempo, os elementos que compõem os organismos vivos. Os biólogos evolutivos estudam as muitas variedades de plantas e animais e como as espécies mudam gradualmente com o passar dos séculos. A economia também é estudada em diversos níveis. Podemos estudar as decisões de famílias ou empresas tomadas individualmente, ou a interação entre famílias e empresas nos mercados de bens e serviços específicos, ou a operação de toda a economia, que é apenas a soma das atividades de todos os tomadores de decisões em todos os mercados. O campo da economia divide-se tradicionalmente em dois amplos subcampos. A microeconomia é o estudo de como as famílias e empresas tomam decisões e de como elas interagem em mercados específicos. A macroeconomia é o estudo de fenômenos que englobam toda a economia. Um microeconomista pode estudar os efeitos do controle de aluguéis sobre os imóveis residenciais na cidade de Nova York, o impacto da competição estrangeira sobre a indústria automobilística dos Estados Unidos ou os efeitos da frequência escolar obrigatória sobre os ganhos dos trabalhadores. Um macroeconomista pode estudar os efeitos de empréstimos feitos pelo governo federal, as mudanças da taxa de desemprego ao longo do tempo ou políticas alternativas para promover a elevação do padrão de vida nacional. A microeconomia e a macroeconomia estão intimamente ligadas. Como as mudanças na economia resultam das decisões de milhões de pessoas, é impossível entender os desdobramentos macroeconômicos sem considerar as decisões microeconômicas a eles associadas. Por exemplo, um macroeconomista pode estudar os efeitos de um corte no imposto de renda sobre a produção geral de bens e serviços. Para analisar essa questão, ele precisa levar em consideração a maneira pela qual o corte de impostos afeta as decisões das famílias sobre quanto gastar em bens e serviços. Apesar da ligação inerente entre microeconomia e macroeconomia, os dois campos são distintos. Na economia, assim como na biologia, pode parecer natural partir da menor unidade. Entretanto, isso não é necessário e nem sempre é a melhor maneira de agir. A biologia evolutiva foi, de certa forma, construída a partir da biologia molecular, uma vez que as espécies são feitas de moléculas. Mas a biologia molecular e a biologia evolutiva são campos separados, cada um com suas próprias questões e seus próprios métodos. Da mesma forma como a microeconomia e a macroeconomia tratam de questões diferentes, elas por vezes adotam abordagens bem diferentes e frequentemente são ensinadas em cursos separados.
Microeconomia é o estudo de como famílias e empresas tomam decisões e de como interagem nos mercados. Macroeconomia é o estudo dos fenômenos da economia como um todo, incluindo inflação, desemprego e crescimento econômico. O economista como conselheiro de políticas. Muitas vezes pede-se que os economistas expliquem as causas de acontecimentos econômicos. Por que será que, por exemplo, o desemprego entre adolescentes é maior do que entre trabalhadores mais velhos? Às vezes solicita-se que os economistas recomendem políticas que melhorem os resultados da economia. O que, por exemplo, o governo deveria fazer para melhorar o bem-estar econômico dos adolescentes? Quando tentam explicar o mundo, os economistas são cientistas. Quando tentam ajudar a melhorar a situação, são conselheiros políticos. Análise positiva versus análise normativa. Para ajudar a esclarecer os dois papéis que os economistas desempenham, começaremos examinando o uso da linguagem. Como cientistas e conselheiros políticos têm objetivos diferentes, usam a linguagem de maneiras diferentes. Por exemplo, suponhamos que duas pessoas estejam discutindo a respeito do salário mínimo. Eis duas afirmativas que poderíamos ouvir delas. Polly diz: o salário mínimo causa desemprego. Norma diz: o governo deveria aumentar o salário mínimo. Ignorando por enquanto, se você concorda com essas afirmações ou discorda delas, observe que a Polly e a Norma diferem quanto ao que estão tentando fazer. Polly fala como cientista, ela está fazendo uma declaração sobre a maneira como o mundo funciona. Norma fala como conselheira política, ela faz uma declaração sobre como gostaria de mudar o mundo. Em geral, as declarações a respeito do mundo são de dois tipos. Um tipo, como o de Polly, é positivo. Declarações positivas são descritivas, são afirmações a respeito de como o mundo é. O segundo tipo de declaração, como o de Norma, é normativo. Declarações normativas são prescritivas, tratam de como o mundo deveria ser. Declarações positivas são declarações que tentam descrever o mundo como ele é. Declarações normativas são declarações que tentam prescrever como o mundo deveria ser. Uma diferença fundamental entre as declarações positivas e as normativas está em como julgamos sua validade. Podemos, em princípio, confirmar ou refutar as afirmações positivas por meio do exame de evidências. Um economista poderia avaliar a declaração de Polly analisando dados sobre as variações no salário mínimo e no desemprego ao longo do tempo. Em comparação, avaliar declarações normativas envolve tanto valores quanto fatos. A declaração de Norma não pode ser julgada apenas com a utilização de dados. Decidir o que é uma boa ou uma má política não é meramente uma questão científica, envolve também nossa visão sobre ética, religião e filosofia política. É claro que as declarações positivas e as normativas podem estar relacionadas. Nossas visões positivas sobre como o mundo funciona afetam nossas opiniões normativas sobre que políticas são desejáveis. A declaração de Polly de que o salário mínimo causa desemprego, se verdadeira, poderia nos levar a rejeitar a conclusão de Norma de que o governo deveria aumentar o salário mínimo. Contudo, nossas conclusões normativas não podem vir apenas da análise positiva, elas também envolvem tanto análises positivas quanto julgamentos de valor. Ao estudar economia, tenha sempre em mente a distinção entre declarações positivas e normativas. Grande parte da teoria econômica apenas tenta explicar como a economia funciona. No entanto, o objetivo da teoria econômica é, muitas vezes, melhorar a maneira como a economia funciona. Quando você escuta economistas fazendo declarações normativas, saiba que eles cruzaram a linha, passando de cientistas a conselheiros políticos. Economistas em Washington. O presidente Harry Truman disse, uma vez, que gostaria de encontrar um economista que tivesse um só braço. Quando pedia conselhos aos seus economistas, eles sempre respondiam por um lado.
Por outro lado, the one hand, the other hand. Truman estava certo ao perceber que os conselhos dos economistas nem sempre são diretos. Essa tendência está enraizada em um dos 10 princípios de economia do capítulo 1, as pessoas enfrentam trade-offs. Os economistas estão cientes de que trade-offs estão incluídos na maioria das decisões políticas. Uma política pode aumentar a eficiência ao custo da equidade. Pode ajudar gerações futuras em detrimento das gerações atuais. Um economista que diz que todas as decisões políticas são fáceis não é um economista confiável. Truman também não foi o único presidente a confiar em conselhos de economistas. Desde 1946, o presidente dos Estados Unidos é orientado pelo Council of Economics Advisors, conselho de assessores econômicos que consiste em 3 membros e uma equipe composta de dezenas de economistas. O conselho, cujo escritório fica a apenas alguns metros da Casa Branca, não tem outra obrigação a não ser assessorar o presidente e escrever anualmente o Economic Report of the President. O presidente também recebe insumos de economistas de muitos departamentos administrativos. Os economistas do Departamento do Tesouro ajudam a formular a política tributária. Os economistas do Departamento do Trabalho analisam dados sobre os trabalhadores e sobre as pessoas que estão procurando emprego com o objetivo de ajudar na formulação de políticas para o mercado de trabalho. Os economistas do Departamento de Justiça ajudam a aplicar as leis antitrust do país. Também há economistas no governo que não pertencem ao poder executivo. Para obter avaliações independentes das políticas propostas, o Congresso é assessorado pelo Escritório de Orçamento do Congresso, composto de economistas. O Federal Reserve, a instituição que estabelece a política monetária do país, emprega centenas de economistas para analisar o desenvolvimento da economia nos Estados Unidos e em todo o mundo. A influência dos economistas sobre a política vai além de sua função como conselheiros, suas pesquisas e textos muitas vezes afetam indiretamente a política. O economista John Maynard Keynes fez a seguinte observação: as ideias dos economistas e dos filósofos políticos, tanto quando eles estão certos quanto quando eles estão errados, são mais poderosas do que geralmente se entende. Na verdade, o mundo é regido por pouca coisa mais. Homens práticos que se acreditam isentos de influências intelectuais são geralmente escravos de algum economista defunto. Os loucos em posições de comando que ouvem vozes no ar destilam seu frenesi a partir de algum escriba acadêmico de poucos anos atrás. Embora essas palavras tenham sido escritas em 1935, ainda hoje são verdadeiras. Na realidade, o escriba acadêmico que hoje influencia a política pública é quase sempre o próprio Keynes. Porque os economistas divergem, se todos os economistas fossem colocados lado a lado, não chegariam a nenhuma conclusão. Esse gracejo de George Bernard Shaw é revelador. Os economistas, como um grupo, frequentemente são criticados por dar conselhos conflitantes aos formuladores de políticas. O presidente Ronald Reagan uma vez brincou dizendo que se o jogo Trivial Pursuit tivesse sido criado por economistas teria 100 perguntas e 3.000 respostas. Porque os economistas aparecem tão frequentemente dando conselhos conflitantes aos formuladores de políticas? Há 2 motivos básicos: os economistas podem discordar quanto à validade de teorias positivas alternativas sobre o funcionamento do mundo. Os economistas podem ter valores diferentes e, portanto, visões normativas diferentes sobre que políticas devem ser realizadas. Vamos discutir cada um desses motivos. Divergências quanto ao julgamento científico. Há muitos séculos, os astrônomos debatiam se a Terra ou o Sol seriam o centro do sistema solar. Mais recentemente, os meteorologistas têm discutido se a Terra está passando por um aquecimento global e, em caso positivo, o porquê disso. A ciência é a busca pela compreensão do mundo que nos cerca.
Não é de surpreender que, à medida que a busca continua, os cientistas podem divergir quanto à direção em que a verdade se encontra. Os economistas frequentemente divergem pelo mesmo motivo. A economia é uma ciência jovem e ainda há muito a aprender. Os economistas às vezes divergem porque têm palpites diferentes sobre a validade de teorias alternativas ou sobre a magnitude de parâmetros importantes. Por exemplo, os economistas divergem sobre se o governo deveria cobrar impostos sobre a renda das famílias ou sobre o seu consumo despesas. Os que defendem uma mudança do atual imposto de renda para um imposto sobre o consumo acreditam que a mudança incentivará as famílias a poupar mais porque a renda poupada seria isenta de impostos. Poupanças maiores, por sua vez, levariam a um rápido crescimento da produtividade e dos padrões de vida. Os que defendem a tributação sobre a renda corrente acreditam que a poupança das famílias não responderia muito a mudanças nas leis tributárias. Esses dois grupos de economistas têm diferentes opiniões normativas sobre o sistema tributário porque têm diferentes opiniões positivas a respeito do grau de resposta da poupança aos incentivos tributários. Divergências quanto a valores. Vamos supor que Pedro e Paulo retirem a mesma quantidade de água do poço de sua cidade. Para pagar pela manutenção do poço, a cidade cobra um imposto de seus moradores. Pedro tem uma renda de $50.000 e é taxado em $5.000, ou 10% de sua renda. Paulo tem uma renda de $10.000 e é taxado em $2.000, ou 20% de sua renda. Será que essa política é justa? Se não é, quem paga muito e quem paga pouco? Será que faz alguma diferença se a baixa renda de Paul decorre de algum problema médico ou da sua decisão de seguir a carreira de ator? Será que faz diferença se a alta renda de Pedro se deve a uma grande herança ou à sua disposição para trabalhar muitas horas num emprego fatigante? Essas são questões difíceis sobre as quais as pessoas provavelmente discordam. Se a cidade contratasse 2 especialistas para estudar como deveria taxar os moradores para pagar pelo poço, não seria surpreendente que eles oferecessem conselhos conflitantes. Este exemplo simples mostra por que os economistas às vezes divergem a respeito de políticas públicas. Como vimos anteriormente, durante nossa discussão sobre análise positiva e análise normativa, as políticas não podem ser julgadas somente com base na ciência. Algumas vezes os economistas podem dar conselhos conflitantes porque têm valores diferentes. Aperfeiçoar a ciência econômica não vai nos dizer se é Pedro ou Paulo quem está pagando demais. Percepção e realidade. Como existem diferenças de julgamento científico e diferenças de valores, é inevitável que haja divergência entre os economistas. Mas não devemos exagerar o grau dessa divergência. Em muitos casos, os economistas têm opiniões semelhantes. A tabela 2 contém 10 proposições de política econômica. Numa pesquisa com economistas do mundo dos negócios, do governo e do corpo docente de universidades, essas proposições foram endossadas pela esmagadora maioria dos entrevistados. A maior parte delas não receberia o mesmo apoio consensual do público em geral. A primeira se refere ao controle dos aluguéis. Por motivos de que trataremos adiante, quase todos os economistas acreditam que o controle dos aluguéis afeta de forma negativa a disponibilidade e a qualidade da moradia e que essa é uma forma muito dispendiosa de ajudar os membros mais necessitados da sociedade. Ainda assim, muitos governos locais optam por ignorar as advertências dos economistas e estabelecem tetos para os aluguéis que os proprietários podem cobrar de seus inquilinos. A segunda proposição da tabela refere-se a tarifas e cotas de importação, 2 políticas que restringem o comércio entre as nações. Por motivos que discutiremos em outros capítulos, quase todos os economistas se opõem a essas barreiras ao livre comércio. Todavia, ao longo dos anos, o presidente e o Congresso optaram por restringir a importação de determinados bens.
Em 2002, por exemplo, o governo Bush impôs pesadas tarifas sobre o aço para proteger os produtores de aço domésticos da competição estrangeira. Neste caso, os economistas foram consistentes em seu aconselhamento, mas os formuladores de políticas optaram por ignorá-los. Tabela 2. 10 proposições sobre as quais a maioria dos economistas concorda. Proposições e porcentagem de economistas que concordam com elas. 1. Estabelecer um teto para os aluguéis reduz a quantidade e a qualidade das moradias disponíveis. 93%. 2. Tarifas e cotas de importação costumam reduzir o bem-estar econômico geral. 93%. 3. Taxas de câmbio flexíveis e flutuantes são uma proposição que permite um arranjo monetário internacional eficaz. 90%. 4. A política fiscal, por exemplo, cortes de impostos ou aumento dos gastos do governo tem efeitos estimulantes significativos sobre uma economia que esteja abaixo do pleno emprego. 90%. 5. O orçamento federal deve ser equilibrado durante o ciclo de negócios, não anualmente. 85%. 6. Os pagamentos em dinheiro aumentam o bem-estar dos beneficiários mais do que as transferências e mercadorias de igual valor monetário. 84%. 7. Um grande déficit orçamentário federal tem efeitos adversos sobre a economia. 83%. 8. O salário mínimo aumenta o desemprego entre trabalhadores jovens e não qualificados. 79%. 9. O governo deveria reestruturar o sistema de assistência social nos moldes de um imposto de renda negativo. 79%. 10. Os impostos sobre efluentes e as permissões para poluição negociáveis são uma abordagem melhor ao controle da poluição do que a imposição de tetos à poluição. PS, efluente é corrente de fluido que sai de um reservatório. 78%. Porque políticas como o controle de aluguéis e as barreiras comerciais persistem se os especialistas estão unidos contra elas. Talvez porque os economistas ainda não tenham convencido o público em geral de que elas são indesejáveis. Um dos objetivos deste livro é fazer com que você entenda a visão que os economistas têm destes e de outros temas e talvez convencê-lo de que essa é a visão correta. Vamos em frente. Os 2 primeiros capítulos do livro apresentaram a você as ideias e os métodos da economia. Agora estamos prontos para trabalhar. No próximo capítulo, começaremos a aprender em maiores detalhes os princípios do comportamento econômico e da política econômica. Ao avançar pelo livro, você precisará explorar muitas das suas habilidades intelectuais. Pode lhe ser útil ter em mente um conselho do grande economista John Maynard Keynes: o estudo da economia não parece exigir talentos especializados de grau mais elevado do que o normal. Uma disciplina fácil em que bem poucos se sobressaem. O paradoxo pode ser explicado talvez pelo fato de que o especialista em economia deve possuir uma combinação rara de dons. Deve ser matemático, historiador, estadista, filósofo em certa medida. Deve compreender símbolos e falar por meio de palavras. Deve contemplar o particular em termos do geral e abordar o abstrato e o concreto em uma só linha de pensamento. Deve estudar o presente à luz do passado com a intenção de compreender o futuro. Nenhuma parte da natureza do homem ou das suas instituições deve ficar inteiramente fora de sua atenção. Deve ser ao mesmo tempo determinado e desinteressado, tão distante e incorruptível quanto um artista, mas por vezes tão próximo da terra quanto um político. É um grande encargo, mas com prática, você se sentirá cada vez mais habituado a pensar como um economista. Resumo: os economistas tentam abordar sua disciplina com a objetividade dos cientistas. Como todos os cientistas, eles formulam hipóteses apropriadas e constroem modelos simplificados para entender o mundo que os cerca. 2 modelos econômicos simples são o diagrama do fluxo circular e a fronteira de possibilidades de produção.
O campo da economia se divide em dois subcampos, a microeconomia e a macroeconomia. Os microeconomistas estudam a tomada de decisões pelas famílias e pelas empresas e a interação entre famílias e empresas no mercado. Os macroeconomistas estudam as forças e tendências que afetam toda a economia. Uma declaração positiva é uma declaração sobre como o mundo é. Uma declaração normativa é uma declaração sobre como o mundo deveria ser. Quando os economistas fazem declarações normativas, estão agindo mais como conselheiros políticos do que como cientistas. Os economistas que assessoram os formuladores de políticas oferecem conselhos conflitantes por causa de diferenças de julgamento científico ou de diferenças de valores. Em outras situações, os economistas estão unidos em torno dos conselhos que oferecem, mas os formuladores de políticas podem optar por ignorar tais conselhos.